A paz do Senhor Jesus, meu querido, minha querida, servo do Eterno, servo do Altíssimo. Estou mais uma vez aqui nesse propósito, nesse projeto, uma igreja em sua casa. Sou o pastor Adriano Moreira, pastor da igreja em Costa Barros, da igreja em Parque Eldorado e servo do Altíssimo. E todas as terças-feiras, às 22 horas, nós estamos com este propósito e com este projeto de estarmos juntos compartilhando a palavra do Senhor e ao mesmo tempo de juntos estarmos também orando com você e por você. Uma proposta e um propósito de poder entrar na sua casa, onde você está, onde você estiver, e junto com você estarmos orando, clamando e meditando um pouco na palavra do Senhor. E eu quero, nesses minutos anteriores aí às 22 horas, conclamar você aí, solicitar você para convidar alguém. Convide alguém que você possa nessa hora aí fazer um link com ele aí, faça pelo teu zap, enfim, chame esse alguém para estar tendo essa oportunidade de estarmos juntos aqui. Vou te dando essa oportunidade aí antes de nós começarmos. Muitos aqui já estão conosco, como Jonatas, Roberto, Mariette, Cleide, Duarte, Marcos e Drica, né? Deus abençoe, paz seja com todos. E vai deixando, Paulo César, pastor, vai deixando aí um pedido de oração, uma causa, uma necessidade que eu tenho certeza que você tem, né, diante do Senhor. Denerval, Deus abençoe. Mas chamando outros aí para estarmos juntos, vamos permitir que essa oportunidade ela seja maravilhosa para todos. Compartilhe com alguém. Eu quero poder, nessa oportunidade aqui, compartilhar algo com você, né? O teu coração, a tua alma, a tua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida, na tua família, enfim, na sua casa, tá bom? Esse é o nosso propósito, esse é o nosso projeto que Deus tem colocado em nosso coração. Se eu não estou errado na contagem, esse é o nosso 12º ou terceiro encontro, e o projeto é uma igreja em sua casa, é uma forma de estarmos entrando lares, em casas, em famílias, para orar e refletirmos a palavra do Senhor. E você aí, junto com os seus, poderá estar tendo também a oportunidade de compartilhar a palavra que aqui estamos compartilhando, de remoer um pouco essa palavra. E hoje eu quero compartilhar algo muito especial com você. Mas deixa aí seus pedidos de oração, não só curtir, mas você também deixar seus pedidos de oração. Essa live ela fica aí na nossa página do Face, mas nós estamos transportando também para o YouTube. Então, se você, porventura, não esteja me assistindo agora, ao vivo, na live, esteja me ouvindo já na gravação, após, ou até mesmo no YouTube, aqui embaixo você vai lá, faz a sua inscrição, aperta o sininho, porque é uma forma de você estar sempre tendo uma notificação de cada vídeo novo que está chegando, para você poder também ser abençoado sempre, tá bom? Esse é o nosso projeto, esse é o nosso propósito, de poder alcançar a muitos. Então você chame a outros, esteja junto, e que a palavra do Senhor possa alcançando você, o seu coração nesta hora. E eu quero orar. Eu quero começar, a gente sempre ora, reflete numa palavra e no final oramos mais uma vez. Então eu quero orar com você nesta hora. Eu gostaria de que, se você está acompanhado de alguém, que você segure aí nas mãos desse alguém, dê as mãos para esse alguém. Talvez você esteja na sua sala, esteja na sua varanda, no seu quarto, mas está acompanhado de alguém da família. Então vamos orar juntos. Ou talvez você esteja no seu trabalho, esteja talvez numa condução e está aí, né, conseguindo ver. Enfim, você tenha essa oportunidade de estar com alguém que possa segurar nas mãos dele, dela, e orarmos juntos. Faça isso. Senão, você está acompanhado do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está acompanhado do Senhor, está acompanhado de mim nessa hora que estamos orando juntos. E eu não sei a sua causa, não sei a sua necessidade, não sei o seu problema, mas o nosso propósito é que
esses nossos encontros aqui, eles sejam exatamente para abençoar. Abençoar a sua vida, abençoar a sua família, alcançando você de maneira especial, ok? Então vamos orar nesta hora, vamos clamar, vamos pedir ao Senhor para que Ele automaticamente possa abençoar a sua vida, ministrar sobre a sua vida, operar na sua vida, para que a mão do Senhor alcance você de maneira especial. Vamos orar? Eu não sei sua causa, sua necessidade, mas a priori eu vou estar orando por muitas situações. Detalhe, você pode deixar aí nos comentários, não só se a palavra está chegando aí e chegando de maneira extraordinária na sua vida, pode dar algum testemunho também. Nós vamos depois, com o tempo aqui, falar de testemunhos, do que está acontecendo, de gente que está sendo alcançada, porque esse é o nosso propósito. Então eu quero orar com você nesta hora, em o nome de Jesus. Pai eterno, nós te damos graças nesta oportunidade, neste privilégio, neste dia, quando mais uma vez o Senhor nos permite aqui estar. E a partir desta live, a partir desta internet, a partir dessa mídia, a partir desta tecnologia, a partir desta ferramenta, estamos entrando em muitos lares, em muitas casas, estamos alcançando muita gente, estamos nessa oportunidade falando com muitas pessoas. E o meu propósito, o meu pedido é que o Senhor os alcance nesta hora. A palavra é tua, ela te pertence, que a palavra alcance essas vidas, alcance a esses que nesta hora precisam de ti. Te peço mais uma vez que nessa oportunidade não seja a causa desse irmão, dessa irmã, desse senhor, dessa senhora, deste que talvez ainda não tenha tido um encontro contigo como Salvador. Meu Senhor, te peço que alcance-os nesta hora de forma especial, que a tua mão poderosa esteja sobre eles de forma poderosa, que as tuas mãos esteja guardando, cuidando, livrando, transformando, abençoando, salvando. Tenha compaixão. Por isso que esta palavra já esteja sendo preparada, né? O coração já esteja sendo preparado para o recebimento desta palavra, para que hoje seja um dia abençoador para essa vida, para essa mulher, para esse homem, para esse moço, para essa moça, para esse jovem, para essa jovem, para essa família. Que essa oportunidade seja única em cada um desses. É assim que oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, meu querido? Eu quero poder ler a palavra de Deus com você. Como eu já disse, esse nosso momento de meia hora de encontro com Deus e desse projeto de uma igreja em sua casa, é um projeto que está em nosso coração de poder alcançar muitas casas, muitas famílias, muitas pessoas, muitas mentes, muitos corações. E é nessa simplicidade de oração, reflexão da palavra e após uma oração encerrando, e você, se estiver acompanhado, se estiver com um grupo familiar na sua casa, você terá a oportunidade de, com eles também estarem aí, orando, refletindo na palavra, compartilhando mais um pouco, enfim, aí fica a seu critério. Hoje eu quero ler um texto do Salmo, que é um Salmo de Davi, Salmo 17, e o versículo 5. E eu quero hoje refletir com você sobre algo muito importante da vida, e principalmente da vida cristã. Porque hoje nós estamos vivendo e convivendo num contexto de muita autodependência, né? De muita dependência do próximo, melhor, né? De muita dependência, de muita carência e dependência de alguém que nos permita ser e fazer. Pessoas que não estão conseguindo ser e agir se não tiver alguém mediunicamente agindo em sua vida. Alguém que seja aquele que a dirige, que a conduz, e sempre numa dependência de alguém para alguma coisa. Estamos convivendo com essa realidade hoje. E eu quero ler esse texto porque, entre tantos, ele me chama muita atenção. Porque diz assim, isso está em Salmo 17 e verso 5, e ele diz assim, ó: dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas
pegadas não vacile. Esse é um texto que ele é repetido no livro de Jó, capítulo 23, verso 11 também. Mas eu quero chamar a sua atenção para o que esse texto nos revela, o que esse texto nos diz. Porque esse texto ele está Davi dizendo para Deus dirigir-lhe os passos para que ele pudesse andar nos seus caminhos, os caminhos de Deus, os caminhos da vida, e ele não viesse cair jamais. É isso que ele está dizendo no texto. Ele está dizendo: dirige os meus passos nos teus caminhos para que as minhas pegadas não vacilem. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que hoje nós estamos vivendo num contexto de muita interdependência, de muita gente que não consegue caminhar sozinha, de muita gente que não consegue andar com os próprios pés, de muita gente que parece que está sempre amarrado com alguma coisa ou amarrado com alguém, principalmente no contexto espiritual, onde não se tem entendido que Jesus nos faz sacerdotes, aqueles que podem orar por si, clamar por si, ter consciência no Evangelho para viver conforme a vontade do Senhor. Isso nada tem a ver com o ter ou não liderança. A Bíblia fala do reino de Deus ser organizado, mas ao mesmo tempo as Escrituras nos ensinam que nós precisamos aprender a caminhar sozinho. Se você entender que a gente tenha um tema para essa reflexão, é justamente esse: aprendendo a caminhar sozinho. Porque o que nós vemos hoje são dois grandes extremos. São daquelas pessoas que se entende autônomas, aquelas pessoas que se entendem independentes de tudo e de todos, inclusive de Deus. Aquelas pessoas que se entendem únicas e autossuficientes. Isso é um extremo. Ninguém pode viver se não for na dependência do próximo, a dependência de tantas coisas. Mas você tem o outro extremo, que isso tem sido um outro mal muito grande na nossa contemporaneidade, no nosso contexto. São pessoas que não caminham sozinhas. São pessoas que não conseguem ter uma consciência da vida, uma consciência de Deus, uma consciência do Evangelho. São pessoas que precisam que você fique dizendo direita, esquerda, pare, prossiga, sente, levante. De gente que parece que está sempre precisando de um guru, sempre precisando de um guia, sempre precisando de uma seta apontando para algum lugar, sempre precisando de uma bula dizendo para onde que ele deve ir, como aqueles que andam caçando tesouros na vida. E o que a Bíblia me ensina é que ao tempo que eu sou dependente de Deus, que também preciso entender a minha dependência no contexto social, humano, que a gente precisa de alguém, mas as Escrituras me dizem que eu devo, eu preciso e eu tenho que aprender a caminhar com os meus pés. E é essa oração que o salmista está fazendo. O salmista está dizendo: dirige os meus passos. Se dirige os meus passos, ele está falando dessa dependência de Deus, mas ao mesmo tempo ele está dizendo para que os meus pés não vacilem, para que eu ande nos seus caminhos. Eu posso introdutoriamente dizer a você que a águia é um animal, quer dizer, uma ave, de lições muito interessantes. E uma das lições da águia é a lição que eu tenho certeza muitos de vocês que estão me ouvindo sabem disso, que é a lição que a águia traz para nós em fazer os seus filhotes, suas pequenas aves, seus filhotes, aprenderem a voar. E o que a águia faz exatamente em dado momento, logo após o nascimento, por alguns tempos, e não muitos tempos, não um tempo muito longo, ela pega o seu filhote pelo bico, voa, sai do ninho, voa, e lá, numa certa altura, ela solta. Solta e espera que aquele filhote comece a bater as suas asas e comece a voar. E a história conta, o fato é que
a águia fica observando. Se aquele filhote, se aquela pequena ave não conseguir bater suas asas e voar, a águia mãe, ela dá um voo rasante. Ela desce com um voo rasante, abre aquela envergadura extraordinária das suas asas, e então, quando o filhote vem, pá, ela o pega de novo, não deixa, né, se estribuchar no chão, e o leva de novo para o ninho. Mas pensa que acabou aí? Não. Ela espera mais um tempo e ela faz o mesmo processo de pegar o filhote pelo bico, levar até uma certa altura e largar ele lá. Até o dia em que ele vai bater, que esse filhote vai bater as asas e vai aprender a voar. É isso que eu quero que você preste atenção. Talvez você esteja sendo alguém autolimitado. Talvez você esteja sendo alguém que não cresce. Talvez você esteja sendo alguém que não expande-se. Talvez você esteja sendo esse alguém que não progride. Talvez você esteja sendo esse alguém que está sempre esperando uma seta apontando para algum lugar, um guia, um guru te dizendo o que é o que não é. Talvez você ainda não alcançou a maturidade necessária na sua vida. Talvez você ainda não entendeu o quanto você é útil no reino de Deus. Eu poderia ir para muitos textos aqui, mas para não ficarmos muito longos, você vai aprender com Jesus, por exemplo, em alguns ensinos dele, como de parábolas que ele contou. Uma delas é a parábola dos talentos. A Bíblia vai me dizer que Jesus, em dado momento, ele começa a dizer que tinha um homem que tinha talentos, e ele chamou um, deu um, chamou o outro, deu dois, chamou o outro, deu cinco, e disse, ó, vai lá e granjeie. Isso significa dizer que todos nós temos de Deus alguma capacitação. Todos nós temos de Deus alguma realidade a ser alcançada e vivida. Todos nós temos de Deus algo extraordinário para fazer. Ou seja, ao tempo que eu sei quem sou, ao tempo que eu tenho um Deus, ao tempo que Ele é Senhor, e até para você que talvez não tenha se decidido por Jesus, é a mesma verdade, ou você que esteja afastado do caminho do Senhor, é a mesma verdade. Então, por mais que você e eu saibamos que há um soberano, há um Deus acima de todas as coisas, mas você tem recebido uma capacitação para andar, para caminhar, e caminhar sozinho. Caminhar sozinho em que sentido? É caminhar sozinho no sentido de não ter uma dependência constante, plena, de que alguém tenha que estar te direcionando para um lado e para o outro. Deus está falando que você é útil. Deus está falando que você é capaz. Deus está falando que você tem alguma coisa pelo qual você tem que saber realizar, ser e fazer sozinho, no compromisso do chamado do reino de Deus. Por isso que nas Escrituras, apesar de nós termos a liderança que Deus tem chamado, apesar de nós termos capacidade, autoridades no reino de Deus, apesar do reino de Deus ser organizado, mas nós fomos chamados por Deus e capacitados para andarmos sozinhos. E sozinhos em que sentido? De nós sermos responsáveis e úteis no reino de Deus para as coisas que o Senhor nos tem chamado. Daí eu quero chamar a sua atenção para o fato de que cada um de nós tem de ser responsável no reino de Deus, na vida, na obra do Senhor. Eu não posso ser esse que fica sempre dependendo de alguém que diga que eu devo ou que eu não devo fazer, de alguém que diga que eu posso ou que eu não posso fazer, de alguém que mande ou não mande eu fazer. Eu tenho que crescer na consciência de Deus, na consciência do Evangelho, na consciência da palavra, para que eu, mesmo respeitando lideranças e até sendo líder também, mas eu possa andar com os meus próprios pés sem vacilar, porque esse é o texto, dirige os meus passos nos teus caminhos, para que eu não vacile os meus pés, mas com consciência do Evangelho. Aí a pergunta que Deus faz a você é: o que você está esperando? Por quem você está esperando? Que coisa você está aguardando? Ou seja, você é útil, você tem compromisso, você tem responsabilidade. Deus te tem chamado para alguma coisa. Por que transferir para outros? Por que deixar nas mãos de outros? Por que ficar esperando que outros façam? Ou então por que você entender que você não é capaz para tal? Então esse texto que lido foi, e essa temática que eu estou dizendo é que
Nós precisamos muito aprender isso. No reino de Deus, muitas pessoas altamente dependentes de liderança, de um líder que faça tudo, que dirija tudo, que diga tudo. Meu Deus, de alguém que parece que é só aquele que chega no culto e assiste, diz amém a todo tempo e depois vai-se embora e recebe a bênção de novo. Não. Deus está dizendo que você também tem seu papel a desenvolver. Você também tem seu compromisso, também tem a sua chamada. E no que tange a sua vida, Deus quer que você seja mais compromissado com ela. Você mesmo deve ser alguém mais compromissado com a própria vida que o Senhor te deu. Daí, a gente entende num texto bíblico que cada um de nós é responsável pela obra do Senhor. E a igreja, ela está precisando nada mais, a obra de Deus, o reino de Deus está precisando, e a vida, né, também, está precisando de gente que entenda que é útil, de gente que entenda que é importante no reino de Deus, gente que entenda que não precisa ficar dependendo de A, B, X, sei lá, do que mais, para que possa ser um instrumento. Daí eu quero te falar de 3 coisinhas que são importantes que você defina na sua vida, para que você aprenda a caminhar sozinho, para que você, por mais que você seja dependente de Deus, seja dependente do próximo, ninguém pode ser autônomo, né, e independente completamente. Não é disso que estamos falando. Estamos falando de quem é exatamente o inverso disso, de gente que não cresce, que não desenvolve, que não vai à frente, que não progride, que não se adultece, que não amadurece e que fica sempre na dependência de uma consulta, né? No mundo aí fora do mundo evangélico, você tem muita gente que para ele levantar de dia e sair na rua, ele tem que ir lá olhar o horóscopo. Ou então ele tem que consultar um versículo. Ou ele tem que saber qual a mandinga do dia. Gente que de quando em quando tem que ir e consultar um guia espiritual, né? É disso que eu estou falando. Você não pode nem deve ser esse tipo de gente que fica nessa dependência de horóscopo da vida, de profeta do dia, de versículo da caixinha de promessa. Não, você aprender na consciência do Evangelho a andar e a desenvolver-se na vida. Mas 3 coisinhas você precisa definir para que você aprenda a andar sozinho, na dependência de Deus, no reconhecimento de que o próximo pode contribuir e também descontribuir na sua caminhada, mas que você não seja esse alguém completamente dependente do que os outros dizem ou deixam de dizer para você ser e viver e existir. Primeira coisa, você precisa saber o que Deus realmente mandou você fazer. Todos nós existimos para uma missão. Todos nós existimos com uma vocação. Todos nós existimos com uma responsabilidade. Então, no teu caso, você e eu, mesmo que você esteja fora da igreja, não importa. O que realmente Deus te capacitou para fazer? Porque às vezes na vida a gente também tem um outro extremo, de sair por aí fazendo tanta coisa que jogam no colo da gente para a gente fazer, que põe na mão da gente para a gente fazer, ou que a gente acha que tem que fazer, porque a gente sentiu de fazer, ou porque a gente quer fazer, mas não é o que Deus te chamou para fazer. Então, para andar sozinho, ao mesmo tempo numa dependência de Deus, mas sem uma dependência doentia de gurus da vida, de fadas da vida, de qualquer que seja guias espirituais da vida, eu tenho que realmente definir o que Deus me mandou fazer. Qual é o teu chamado? Qual é a tua vocação? O que te dá o prazer de fazer? Essa é a primeira coisa que você precisa definir. Essa é a primeira coisa que você precisa ter em mente. Mas há uma segunda. Qual é a segunda coisa? Qual é o porquê de você fazer? O que você entende que é o que Deus te mandou fazer? Deixa eu contar uma história bíblica rápida para você entender essa segunda pergunta que você tem que se responder. Lembra que depois de Pedro ter traído Jesus, depois de Pedro ter passado por aquele momento, né, bem negativo da sua vida, quando Jesus o encontra, isso está lá no Evangelho de João, capítulo 21, Jesus faz a pergunta que interessa a ele. Jesus não chamou atenção, Jesus não disse eu te avisei, e vai por aí. Jesus chega para ele assim, diz assim, Jesus chega para ele e diz assim, Pedro, tu me amas? E quando Pedro responde, ainda que à luz do original grego você saiba que Jesus pergunta
com um nível de amor, e ele responde outro, mas ele diz, eu te amo. Jesus vem e diz assim, apacenta as minhas ovelhas. Deixa eu dizer uma coisa para você. O porquê de eu ser e fazer o que eu sou e o que eu faço tem de ser o amor a quem me mandou ser e fazer. Tem que ser o amor a Deus. Porque se você ama a própria vocação, não vai dar certo. Se você ama a igreja somente, não vai dar certo. Se você ama a você mesmo, não vai dar certo. Se você ama qualquer coisa, inclusive até a própria vocação, não vai dar certo. Você tem que amar aquele que te chamou para fazer o que você faz e para ser quem você tem de ser. Por isso que essa é a segunda coisa para eu poder andar sozinho, caminhar sozinho, numa dependência consciente de Deus e da vida e do próximo, mas sem uma dependência doentia de gurus, de fadas e de previsões e qualquer coisa dessa natureza, é eu saber o que realmente Deus me mandou fazer para que eu tenha foco. Lembra de Paulo? Esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Porque Eclesiastes 3.1 diz uma coisa extraordinária para nós, e preste atenção nisso, grave isso. Eclesiastes 3.1 diz assim, tudo, para tudo, tudo, ou todo propósito debaixo do céu tem um tempo. Tudo tem o seu tempo determinado, está escrito assim. E para todo propósito tem um tempo. Há tempo, e há tempo, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aí quando você diz que não tem tempo, seja lá para o que for, na verdade o que você não tem é propósito. Porque o que o texto diz é que para todo propósito há tempo. E o que isso significa dizer? Não dá para cantar, assoviar, chupar cana. Não dá para você fazer todas as coisas. Não dá para você ser tudo. Não dá para você fazer tudo. Não dá para você tirar de todos os lados. Por isso que você tem que saber o que realmente Deus te mandou fazer. Para que depois você entenda o porquê você deve fazer e ser o que Deus mandou. E Pedro define muito isso. É o amor. Eu tenho que amar a Deus. Eu tenho que amar a Ele acima de mim, acima de igreja, acima da vocação, acima de qualquer coisa. Ele. E aí Ele é o porquê de eu ser e fazer o que eu tenho sido e o que eu tenho feito. E a terceira coisa, para que eu e você ande sozinho, numa dependência equilibrada de Deus e até do próximo, mas sem a dependência doentia de alguém que tem que te dizer tudo que você faz a todo tempo, a toda hora, é você saber o que te sustenta e o que te suporta para você fazer o que você foi chamado para fazer. Deixa eu te dar um exemplo. Se você, por exemplo, é chamado para trocar uma lâmpada e a lâmpada está bem alta, o que você precisa para trocar essa lâmpada? No mínimo, você precisa de uma escada. No mínimo do mínimo, você precisa talvez de um andaime. Essa escada e esse andaime é que te dão o suporte para você trocar a lâmpada. E aí, o que te sustenta? O que te dá suporte? Quais são os seus alicerces na vida? Palavra de Deus, as questões emocionais, as questões da saúde. O que te dá suporte? Você precisa definir. Porque não adianta eu saber o que Deus me chamou para fazer, nem também o porquê de eu fazer, e não ter sustento, não ter suporte. Uma hora eu não me aguento, uma hora eu não consigo caminhar sozinho. E tem muita gente que não caminha sozinho porque não tem uma sustentação e um suporte definido para a sua própria vida. Você está alicerçado onde? Você está firmado em quê? O que firma você? O que suporta você? Em que você está balizado? Você está firmado em quê? Qual é o alicerce? Lembra de Mateus capítulo 7? Jesus dizendo que quem ouve minhas palavras e as pratica, semelhá-lo-ei um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, acima de tudo, a palavra, né? Está aqui, ó, a palavra de Deus tem que ser o teu suporte. Mas o que sustenta você? O que suporta você? Você está suportado sobre o quê? Sustentado sobre o quê? Qual é o seu tripé? Né? Qual é o seu tripé? O que de fato sustenta você? Senão,
você não vai conseguir, de modo nem de maneira alguma, andar sozinho. Quero fechar essa palavra dizendo para você que Deus hoje está te chamando a atenção. Deus hoje está te dando um puxãozinho na orelha, dizendo assim: ô, levanta e anda. Ó, faça o que eu te chamei para fazer. Seja quem você tem que ser e o que eu já te disse que você deve ser. Ei, para de ficar nessa dependência contínua de gurus, de orientações, de revelações, de visões, de profecias, de previsões, de sensações, sei lá do que. Saia dessa dependência doentia de que sempre alguém tenha que direcionar você para algum lugar. Sempre alguém que tenha que apontar você para algum lugar. Que você e eu, que nós aprendamos a andar com os nossos próprios pés. E aí eu vou ler de novo para encerrar essa palavra contigo. Salmo 17, verso 5, que é o Salmo de Davi, onde ele está dizendo: dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. E só para ficar melhor, Jó 23 e verso 11, de novo, porque está como uma repetição. Ele diz assim, aqui no caso já é Jó respondendo a um dos seus amigos, ele diz assim: nas suas pisadas. Ó, percebe que não é uma independência de Deus? O andar sozinho não é uma independência de Deus. Ele diz: nas suas pisadas, os meus pés se firmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Que essa palavra esteja contigo, na tua vida, no teu coração, na tua alma. E eu oro a Deus para que você aprenda a andar com os seus pés na presença do Senhor. Que você aprenda a caminhar sob a bênção de Deus, a orientação de Deus e na consciência do Evangelho e da palavra. E não seja alguém manipulável, não seja alguém que esteja sendo manipulado por qualquer coisa, por religião, por líderes, por gurus, por misticismos espirituais, por coisas doidas que surgem por aí. Que você não seja alguém manipulável, que você não seja alguém usável, que você seja simplesmente útil no reino de Deus e na presença do Senhor. Eu quero orar com você nesta hora. Eu quero orar pela sua família, porque talvez Deus quer usar você dentro da sua casa. Deus quer fazer de você um grande instrumento para a sua família. Deus quer usar você na sua igreja. Deus quer usar você na sua parentela. Deus quer usar você no seu ambiente de trabalho profissional. Deus quer usar você no seu ambiente de academia, de educação, seja a faculdade, seja o colégio, seja em que grau, seja o curso, sei lá o que você possa estar estudando. Deus quer usar você. Mas você precisa ser esse que aprenda a caminhar sozinho. Você é sacerdote, sacerdote do rei, sacerdote real. E você pode orar, você pode clamar por cura, por libertação, você pode expulsar um demônio, você pode ganhar uma alma para Cristo, você pode, enfim, muitas coisas, porque Ele é o Senhor da sua vida. Eu quero orar com você nesta hora mais uma vez, em o nome de Jesus, para que essa palavra se aplique na tua alma e no teu coração, e eu já me darei por satisfeito por isso. Deus eterno, em nome de Jesus, mais uma vez, que esse irmão, que essa irmã, que esse senhor, que essa senhora, que essa família, que esse grupo, que essa pessoa, ao ter ouvido esta palavra nesse exato momento, seja aqui ao live, ao vivo e a cores, ou seja, já depois de gravado. Guarda, Deus, tenha misericórdia. Ajude a esta pessoa para que ela de verdade, ela possa aprender a caminhar na consciência do Evangelho, sem ser manipulável, sem ser influenciado de maneira muitas vezes até prejudicial, que ela tenha essa consciência no Evangelho, que ela tenha essa consciência da missão, que ela defina o que realmente o Senhor mandou fazer, que ela defina o porquê de fazer e que ela defina também quais são os seus sustentos, quais são os seus suportes, em que ela está firmada, para que os seus passos estejam firmados e não se vacilem. Como disse Jó e como disse o salmista Davi. Muito obrigado. Que essa palavra esteja ao alcance dessa vida, desse coração, dessa família, em o nome de Jesus.
Meu querido irmão, Deus te abençoe de forma especial. Eu vou responder a cada uma das colocações que vocês fizeram aí. Eu deixo para responder depois que a gente faz a transmissão. Mas se você fez algum pedido específico de oração, nós vamos orar. Vou te responder para você saber que eu vi aí que você colocou. E fica aí o link para você enviar para quem você quiser. E depois eu peço a você, vá lá no YouTube, lá, Adriano S. Moreira, você vai me encontrar e vai encontrar lá todos esses vídeos que estão sendo gravados para lá e colocados lá. E você se inscreva no canal e inscreva lá no sininho também, para que você possa nos ajudar a divulgar mais ainda a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Beijo no coração e na alma. E até a próxima terça-feira, às 22 horas, assim querendo Deus. Deus te abençoe.